Nesse vídeo, a gente vai dar continuidade à configuração do nosso projeto aí, seguindo cada etapa dele. No vídeo anterior, a gente falou muito como configurar o ambiente local ali tendo Docker, e nesse vídeo a gente vai abordar ali como configurar o tema Sage dentro do meu WordPress ali, porque a ideia é a gente usar o Sage como base e utilizar outras ferramentas como Elementor, os plugins, entre outras coisas. Mas a ideia é a gente ter o Sage para fazer uma espécie de híbrido ali e conseguir utilizar múltiplas vertentes para o mesmo projeto. O Sage vai ser muito para trazer uma padronização, uma base para o projeto e, por exemplo, o Elementor, entre outros pontos, vai ser importante para a gente trazer alguns avanços ali, abordar um pouco de outras formas, outras opções e até como conseguir coexistir ambos no mesmo cenário, né? Eu consigo usar o header e o footer de um tema e o restante, o conteúdo, o container ali buildando a página do Elementor, enfim, tem diversas vantagens da gente fazer ali uma forma híbrida, até por conta de velocidade também. Com a estrutura do Elementor, tenho capacidade de estruturar uma página ali em 1-2 horas, tendo uma base inicial e depois, caso tenha um reaproveitamento, conseguir reaproveitar blocos e fazer isso. E aí, dentro do Sage, eu também tenho a possibilidade de trazer uma base muito mais complexa ali quando a gente fala de estruturação de código, padronização também, otimização, quando a gente fala da parte do código também, além de, por exemplo, adicionar blocos do Gutenberg e uma série de outras questões também, tá? Então a ideia é trabalhar de uma forma um pouco mais mesclada. Para esse vídeo, inicialmente, a gente vai instalar o Sage dentro do nosso projeto e vamos ativar para deixar ele totalmente funcional, buildando, e vamos tentar fazer ali uma pequena modificação também para mostrar ali um pouco como funciona o projeto. Vamos utilizar exatamente o passo a passo aqui do Sage que ele recomenda. Então, o primeiro ponto vamos voltar aqui para o nosso projeto, aqui é a base do nosso projeto, onde está todo o WordPress instalado e com o nosso Docker funcional. Eu vou lá para a pasta dentro do tema, então a minha ideia é rodar o comando aqui dentro dessa pasta e vou rodar o comando, que é basicamente eu já tenho o comando Composer aqui instalado na minha máquina, então vai ficar muito mais simples de executar. Caso vocês ainda não tenham esse comando, eu recomendo fazer a instalação dele. Vou rodar exatamente o mesmo comando e vou dar o nome do tema chamado de estudo. Então aqui ele vai fazer o download, vai fazer a configuração e o builder. Terminou. Então se eu rodar o comando aqui, ele vai ter já o tema aqui totalmente funcional, tanto que se eu voltar aqui para meu admin WordPress, ele já vai aparecer aqui o tema instalado com um nome base totalmente inicial aqui, sem nenhum tipo de customização. Se eu voltar aqui atualmente para o meu front aqui, ele ainda está o tema antigo instalado, eu vou ativar o Sage, ele já está funcional, sem nada customizado, sem autor, versão e nada do tipo. E depois disso, eu vou rodar os comandos aqui, que é basicamente eu vou entrar dentro do meu tema e depois vou rodar o comando de npm também, para ele fazer a instalação e configuração inicial. Então vou entrar aqui dentro do meu tema e vou rodar o comando de npm também. Nesse caso aqui eu também já tenho o comando de npm funcional, tanto node quanto npm. Tende a funcionar corretamente aqui na minha máquina. Caso vocês não tenham, eu também recomendo ali a parte da instalação. Então eu rodei o comando atualmente, ele até está recomendando aqui eu fazer a atualização aqui da versão do meu npm, mas já está funcional. Então agora, se eu voltar aqui para dentro do meu tema, ele já vai aparecer aqui a versão do meu tema atualizada e também aqui a versão do Sage já instalada e configurado, que basicamente ele vem totalmente cru. Eu posso também já fazer o processo aqui de revisão, removendo todos os temas que eu não vou utilizar. Então eu posso remover tanto por aqui, quanto também aqui pelo VS Code. Eu posso vir aqui, selecionar todas essas 4 pastas, clicar em Delete e deixar só o meu tema de estudo. Quando eu voltar no admin recarregar, ele já vai aparecer somente um tema instalado atualmente, funcionando dessa forma. Então basicamente aqui o tema do Sage ele está instalado, funcionando corretamente, sem nenhum tipo de modificação por enquanto, ele está 100% cru, 100% funcional aqui. E aí tem a diferença aqui dos comandos que eu posso utilizar. Eu particularmente, ao invés de usar o npm, eu prefiro utilizar o comando de yarn. Então depois que você roda a primeira vez, ele instala e deixa configurado aqui o yarn e o comando do package, e aí você pode escolher utilizar o comando de dev, que é o modo de desenvolvimento. O que isso muda?
muda. Enquanto você está usando o comando de dev, ele vai fazendo as atualizações e os arquivos eles não ficam minificados. Então, como que funciona aí um pouco da estrutura aqui do Sage? O Sage, quando você faz o builder dele, tanto do Composer, ele cria a pasta de vendor, que tem todas as estruturas do Composer, das bibliotecas que você está utilizando, tanto o padrão como as novas que você pode adicionar. E ele também tem uma pasta que se chama Node Modules, que é onde ele baixa todas as dependências relacionadas ao Node, para fazer o builder e tudo mais. Quando você faz o comando de build de dev, o projeto ele não está buildado, nem a parte de CSS, nem a parte de JavaScript, nem a parte de imagens. Já quando você usa o comando de build para produção, ele cria uma pasta referente ao build, né, com todas as informações. Então ele unifica todo o CSS, todo o JavaScript, ele traz todas as imagens para essa pasta, fazendo um processo de otimização, caso tenha fonte também. Então ele cria um processo ali de otimização, até porque quando você faz o build, diferente aqui que ele está trazendo arquivos separados, tanto que se a gente for aqui no header, ele vai ter scripts separados sendo adicionados, como por exemplo do Sage, enfim, de arquivos de CSS separado, ele traria os arquivos totalmente unificados e com hash no final do arquivo. Isso evita até um conflito de cacheamento, porque quando você tem o mesmo arquivo com o mesmo nome, mesmo que você suba novas versões, ele pode acabar conflitando. Então essa é um pouco da diferença aí que eu estou desenvolvendo local. Você pode usar esse comando, o yarn dev, e quando você de fato finaliza, você pode usar o build, que aí sim ele vai fazer toda a unificação aqui do que tem atualmente. Nesse caso ele mostrou aqui, ele pegou tanto a parte do JSON, a parte do CSS, como a parte do JavaScript também, adicionou um hash e ele já vai aparecer dessa forma aqui. Então já está minificado, otimizado e acaba funcionando melhor e já está pronto para ser publicado. Então a primeira configuração que a gente vai fazer até para testar esse fluxo aqui do build também, eu vou fazer a alteração aqui do nome. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, estudo, projeto de estudo, e vou colocar o autor, no caso, meu nome. Vou salvar essa informação. Quando eu volto para cá, ele já fez a alteração, ele já está considerando aqui as modificações que eu tenho adicionado aqui no meu tema, né? A princípio seria esse tipo de modificação. Mais para frente a gente vai falar de adicionar pequenas customizações dentro aqui do meu tema do Sage. Mas isso é basicamente uma configuração inicial aqui para deixar ele funcional. A gente pode abordar outros tópicos também, como por exemplo, adicionar um SaaS dentro do meu ambiente, dentro aqui do meu repositório, e como que a gente vai utilizando ele em outras funcionalidades daqui para frente. E a ideia é que nos próximos vídeos a gente começa a abordar a instalação de outras ferramentas, funcionalidades, plugins dentro aqui do nosso projeto e vai evoluindo daí para frente. É isso, valeu, muito obrigado, até mais.